Bom dia, turma. Tudo bem? Vamos lá finalizar o nosso módulo para que vocês possam estudar para avaliação. Então, nós estamos aqui no módulo 6. Vamos para a página 105 agora. Os africanos chegam ao Brasil. A prof deixou para vocês o gabarito das atividades da página 109, que eu havia pedido para que vocês fizessem na semana passada, certo? Então, façam a correção com muita atenção, porque é muito importante a correção sempre bem feitinha para que vocês possam estudar para a prova também, né? E verificar se vocês entenderam o conteúdo. Então, aqui nós vamos fazer a leitura. Eu peço que vocês acompanhem a leitura junto com a prof. Então, aqui, ó, lá em cima, na página 105, os africanos chegam ao Brasil. No início da colonização do Brasil, o trabalho indígena foi bastante utilizado na produção do açúcar, certo? Então, lá no tempo da colonização, quando os portugueses chegaram aqui e aqui ficaram, né? E nós tínhamos uma produção de açúcar onde os indígenas eram utilizados como mão de obra. Porém, os portugueses não estavam satisfeitos, já que era difícil submeter totalmente os indígenas ao trabalho forçado. Então, o que fazer nesse caso, né? Ao mesmo tempo, os comerciantes portugueses estavam dispostos a ampliar o campo de vendas dos escravos africanos. Opa, então olha só. Os africanos eram capturados por comerciantes ou por chefes de tribos e de reinos africanos e negociados com os portugueses em troca de tecidos de seda, joias, metais preciosos, armas, tabaco, algodão e cachaça. Olha só. Todos esses produtos que a prof acabou de falar era trocado por vida humana. Então, naquela época era assim. Então, os portugueses iam até lá e queriam muito esses escravos, né, africanos, porque eles chegariam nos outros continentes para vender esses escravos. Então, era muito lucrativo isso para eles. Então, eles acabavam fazendo esse tipo de troca. Então, prosseguindo aqui, turma. Assim, diante dessa coincidência de interesses, a necessidade de trabalhadores por parte da colônia e o comércio de escravos desenvolvido pelos portugueses na África, diferentes grupos de africanos pertencentes aos mais diferentes grupos étnicos chegaram ao Brasil, certo? Então, aqui, ó, nós temos o mapa as etnias africanas trazidas para o Brasil. Então, foram trazidos aqui, ó, dessa parte aqui, em Guiné, os sudaneses, então mostra a flechinha, tá? Aqui principalmente para Salvador, e aqui no Congo, os bantus, certo? Saindo dessa região para o Recife, para o Rio de Janeiro, aqui de Moçambique também, que eram os bantus, né? Que nós falamos sobre esses povos, também aqui para o Rio de Janeiro. Então começa aí o tráfico de pessoas, o tráfico de escravos africanos para o Brasil, para trabalhar nas lavouras, certo? E assim substituir o trabalho dos indígenas pelos africanos escravizados. Então, aqui embaixo, ó. Depois de comprados na África, as pessoas escravizadas cruzavam o Oceano Atlântico a bordo dos chamados navios negreiros, em péssimas condições, tá, turma? Então, eles saíam daqui, eram capturados, saíam daqui e levados nos chamados navios negreiros. Então, aqui ao lado nós temos uma explicação. Navios negreiros, embarcações usadas para transportar os escravos. Eram também conhecidos como tumbeiros, que significa aquele que leva para a tumba, ou seja, aquele que leva para a morte. Muitos deles não conseguiam chegar com vida até o Brasil, tá? Porque eles viajavam em condições péssimas. Então, lá na próxima página, na 106, logo lá em cima na página 106, nós vamos ver uma imagem, uma gravura. E essa gravura ela foi produzida no século XIX e mostra um navio negreiro segundo a visão do artista, né? De tudo que ele leu, de tudo que ele estudou, certo? Então, aqui, amoltuados e condições bem precárias,
E tem pessoas aqui no chão, descansando, a gente vê homens, vê mulheres, crianças. Aqui é o porão do navio, tá? Então, lá em cima, turminha, ainda nos portos africanos, ou seja, lá onde fica o navio, lá no continente africano, né? Ainda lá, os escravizados tinham os braços, o peito e as pernas marcados com ferro em brasa para identificá-los. Depois eram acorrentados e, dessa forma, amontoados nos porões dos navios. Durante a viagem, que chegava a durar 4 meses nessas condições, essas pessoas passavam fome, ficavam doentes e muitos morriam antes de chegar às colônias. Então, é uma parte da história muito triste, muito desumana. Seguindo adiante, ao chegar aos portos brasileiros, os comerciantes os levavam para o mercado de escravos e lá eles eram tratados como objetos. Então, depois de passar por todo esse trajeto dentro dos navios, né, mais ou menos 4 meses aí de viagem, assim que eles chegavam no porto, né, no Brasil, eles já eram levados para o mercado. Lá eles ficavam mesmo, um do lado do outro, e para serem vendidos. Então tinha alguns aspectos, alguns pontos que esses compradores olhavam antes de comprar esses escravos. É o que nós vamos ver agora. Ó. Tinham os dentes indicadores de saúde e idade aproximada, os cabelos e o corpo avaliados. Então, assim, eles olhavam já os dentes dos escravizados, né? Se tivesse os dentes bonitos, para eles era um sinônimo de saúde, isso, né? E não era um escravo muito velho para eles. O cabelo também era avaliado, o corpo, se tinha o porte forte. Eram também solicitados a pular para que os compradores avaliassem sua resistência ou seus problemas físicos e ficavam expostos aguardando a sua venda. O preço que recebiam variava de acordo com o sexo, masculino ou feminino, sua idade e as condições físicas em que se encontravam. Então, eles olhavam tudo isso, porque a intenção era comprar essas pessoas para um trabalho pesado, um trabalho na lavoura, e eles verificavam tudo isso. Então, para eles, se fosse uma pessoa que tivesse algum problema físico, ou que eles percebessem que não tinha resistência, não tinham saúde, era desvalorizado, né? Ninguém queria comprar um escravo assim. Nós temos uma outra gravura aqui, e essa gravura ela foi feita no século XIX e representa a visão, né, desse autor, do Johann, para que seriam os mercados de escravo, onde eles ficavam expostos, estão vendo aqui, né? Eles expostos aqui, e as pessoas aqui mais bem vestidas, que no caso seria essa aqui, e um outro aqui, ó, tem mais dois aqui, seriam os compradores, né? Talvez esse um comprador, esse aqui o vendedor, certo? Então aqui é segundo a visão aí do autor. Lá embaixo, turminha, ó, no último parágrafo, os primeiros escravizados chegaram ao Brasil em 1538 e a partir daí vieram em número cada vez maior. Então não veio um navio apenas, não, né? Cada vez chegavam mais escravizados aqui no Brasil. Eles vinham da costa oeste da África, passando por Cabo Verde, Congo, Quiloa e Zimbábue. Os sudaneses geralmente eram levados para a Bahia e os bantus para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Por toda aquela região ali que a gente encontra na costa. Nós não vamos grifar o texto neste momento, porque tem uma atividade depois que pede para grifar e tenha as cores adequadas, tá? Por isso que a prof não pediu para grifar ainda. Nós vamos lá na 107, lá em cima, a substituição do trabalho indígena, né, que no caso agora vai ser o trabalho de negros escravizados. Então, aqui, ó.
Não demorou muito para que os proprietários de terra, principalmente os donos das grandes fazendas de produção de cana-de-açúcar, substituíssem o trabalho indígena pelo africano escravizado. Como eles não conheciam essas terras e estavam longe de suas famílias, mantê-los presos nas fazendas se tornou mais fácil do que aprisionar os indígenas, conhecedores dessas regiões. Então, para os índios era fácil, né, fugir daquela situação e conseguir se esconder na mata. Eles conheciam muito bem, muito mais do que os portugueses, né, toda a parte de mata, o interior do Brasil. Agora, os escravizados, os africanos, não. Eles estavam num país totalmente diferente do país onde eles moravam, num local onde eles não conheciam, não tinham família. Então, para eles, fugir seria uma sentença de morte também, né? Assim, a história dos africanos no Brasil começa com a escravização, mas não se limita a ela. As tradições, os costumes, os mitos e as religiões de diferentes povos africanos foram e ainda são fundamentais para a formação de nossa cultura e de nossas tradições, hoje consideradas brasileiras. Então, nós temos aí inúmeros reflexos das tradições desses africanos que vieram para o Brasil. Né? Se a gente for falar em alimento, nós temos principalmente a feijoada, né? Que era o principal alimento que eles tinham dentro das senzalas. Né? A senzala era o local onde eles dormiam, onde eles faziam as suas refeições. E nós temos a capoeira também. Então, tem muita tradição, muita coisa boa, né? Religião, costumes, mitos, que acabou ficando, né? Acabou ficando enraizado no nosso país até hoje, tá? Aqui, na atividade 3, nós vamos fazer juntos, tá? A viagem da África para o Brasil era extremamente difícil. Homens, mulheres e crianças eram amontoados nos porões dos navios, sem qualquer tipo de cuidado, como nós acabamos de ver na ilustração e vimos também no texto. Os comerciantes queriam transportar a maior quantidade de pessoas possível, por isso, as condições de higiene e de alimentação a bordo eram mínimas, eram bem precárias, por isso que grande parte aí não conseguia chegar vivos, né, até o Brasil. Morriam ou ficavam doentes durante essa trajetória, esse trajeto. 4 meses é muito tempo, né, para ficar num ambiente desse tipo. Então, aqui, ó, na letra A. Então, vamos pensar. Qual era o nome da embarcação utilizada para trazer os africanos escravizados? Então, nós acabamos de ver. Se vocês voltarem no texto, vocês vão perceber que eram navios negreiros ou tumbeiros. Lembra? Então, nós vamos registrar aqui a resposta. Vocês já registrem a resposta também, porque é algo que a gente acabou de estudar, certo? Então, aqui. Eram chamados, já vão registrando também, tá, turma? De navios negreiros ou tumbeiros. Tumbeiros, certo? E já coloca o certinho na frente também. Aqui, ó, o que acontecia com muitas das pessoas transportadas nessas embarcações? Então, nós acabamos de ver também, né, turma? Como era uma viagem muito precária, muito longa, então o que acontecia? Algumas adoeciam. Opa, deixa a prof apagar esse aqui. Adoeciam, outras morriam. Então, nós vamos registrar aqui também, tá? Façam aí com bastante capricho. Então, muitas ficavam doentes ou morriam ainda antes de chegar ao seu destino. Certo? Agora que nós vamos voltar no texto, lembra que a prof falou que a gente tinha que pintar? Nós vamos usar 4 cores: vermelho, azul,
o verde e o laranja, certo? Então, vamos lá, que a prof vai ajudar a encontrar também as frases. De vermelho, o que acontecia com os escravizados antes do embarque? Então, esse é de vermelho. Prof, não tem o vermelho aqui, turma. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, verde, nós temos, o azul e o laranja também. Então, vamos ver se esse aqui fica muito escuro. Esse aqui a prof vai usar como vermelho, tá? Ah, achei aqui, ó, vermelho. Ótimo. Então, vamos lá. Voltando no texto, então, o que acontecia com os escravizados antes do embarque? Então, aqui nós fizemos a leitura na página 106. Lá em cima já fala, ó. Ainda nos portos africanos, os escravizados tinham os braços, o peito e as pernas marcados com ferro em brasa. Depois eram acorrentados e dessa forma amontoados nos porões dos navios. Então, isso aqui era feito lá ainda, né? Então, aqui, a prof vai riscar assim, mas vocês sabem que tem que passar o lápis de cor vermelho, tá bom? Só para vocês identificarem aqui aonde tem que grifar, tá? Ótimo, seria isso. Aí, aqui, de azul. De azul, nós temos que grifar a duração aproximada da viagem. Lembra que nós vimos que era aproximadamente 4 meses? Então, nós precisamos do azul. Vamos pegar aqui o azul. Aqui, ó. Chegava a durar 4 meses. Então, seria essa parte aqui, a duração da viagem. De verde, o local para onde os escravizados eram levados ao desembarcar do navio negreiro. Lembra que nós falamos dos mercados? Então, aqui é de verde. Então, vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. Ao chegar aos portos brasileiros, os comerciantes os levavam para o mercado de escravos. E lá eles eram vendidos, tratados, né, como objetos. Então, seria até aqui, tá bom? E aqui o último é o laranja. Então, vamos ver aqui. Vou pegar esse daqui. Não sei se vai sair como amarelinho, mas é laranja, tá, turma? Então, de laranja, o que faziam os compradores para escolher os seus escravos? Lembra que eles olhavam os dentes, os cabelos? Então, é toda essa parte aqui, ó, a parte física, né, deles, para ver se eles tinham saúde. Então, aqui, ó, tinham os dentes, indicadores de saúde e de idade aproximada, cabelo, corpo. Então, até o final, lembra que eles falavam para pular, para ver se eles tinham resistência, se não tinham problemas físicos, certo? E aqui fala do preço, o preço variava, se era homem, se era mulher, a idade e as condições físicas que eles se encontravam. Então, até aqui, tá? Que são as partes bem importantes, ok? Então, aqui, essa parte aqui nós conseguimos finalizar. Eu vou deixar de tarefinha para vocês. Abram lá na página 110. Aqui vocês já fizeram, a prof já mandou a correção. Essa também a prof já mandou a correção. Ficou faltando aqui apenas a 4 e a 5. Então, a prof vai deixar a 4 e a 5 para vocês. Como na próxima semana vocês têm avaliação, façam hoje essas duas. Amanhã a prof já vai mandar para vocês pelo Clip Escola o gabarito. Eu sei que não tem a aula de história amanhã, mas a prof já vai deixar, porque assim vocês podem estudar para a próxima semana, combinado? Então, façam hoje, tá? São só duas. A outra nós já fizemos juntos. Essas 6 aqui, pessoal, nós vamos falar só na nossa próxima aula, que é a confecção de uma maquete, tá? Então, a prof vai fazer um vídeo só para explicar aqui como que será essa confecção, ok? Então, vamos voltar aqui. Vocês vão fazer a 4, então anotem aí, tarefa, vocês vão fazer a 4 e a 5. Por que os donos de fazenda de cana-de-açúcar trocaram os trabalhadores indígenas por africanos escravizados? Falamos sobre isso hoje. E a 5, leia o texto para responder a questão. Em cada armazém, chegavam a ficar estocados de 300 a 400 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, à espera de compradores.
aqueles que reagiam eram chicoteados. O preço das peças, como eram chamados, varia conforme as condições físicas, idade, sexo e peso. Por que os autores usam as palavras estocadas e peças, ao invés de hospedadas e pessoas, para se referir aos africanos que chegavam ao Brasil? Falamos sobre isso também durante a leitura do texto. Tá joia? Então fica combinado? Façam essas duas questões. Amanhã a prof manda para vocês o gabarito para que vocês possam corrigir e fazer o estudo, tá? E às 6 a prof vai gravar uma videoaula falando somente dessa atividade 6, que não precisa fazer agora, tá bom? Então seria isso. Caprichem e estudem bastante para a avaliação. Um grande beijo. Tchau, tchau.